Hoje eu vou apresentar uma videoresenha sobre um dos capítulos do livro The Call of Stories, a chamada por histórias, do autor Robert Coles, publicado pela editora A Peter Davis Books, em 1983. O capítulo que eu vou resenhar é o capítulo 1, Stories and Theories, Histórias e Teorias, que vai da página 1 até a página 30 do livro. O capítulo é iniciado com a experiência do autor como psiquiatra residente no Hospital Geral de Massachusetts, onde ele começou a trabalhar em julho de 1956. O autor descreve um pouco da rotina inicial do hospital, tal como a divisão de pacientes entre os residentes, expressando seus receios como iniciante na profissão, sua ansiedade e sobre o encontro com seus primeiros pacientes, uma mulher que não parava sentada e um homem que falava demais. Continuando a narrativa, o autor apresenta seus orientadores do período de residência, o Dr. Binger e o Dr. Ludwig, abordando suas características. Expõe que o Dr. Binger insistia para que ele lesse muita teoria sobre a psiquiatria e o Dr. Binger era rápido e adorava palestrar diante do não saber ou do silêncio do residente, enquanto o Dr. Ludwig era mais lento e gostava de ouvi-lo e de provocá-lo, além de chamar sua atenção para as histórias dos pacientes. O autor também ironiza constantemente ou problematiza os termos tratar e paciente, questionando quem de fato seria o paciente e o que significaria tratar de alguém. O texto segue com o autor narrando sua experiência com os dois orientadores, o Dr. Binger, ressaltando aspectos do como fazer de um psiquiatra, tais como a manutenção do distanciamento entre médico e paciente e a necessidade de formular o caso, formular o problema ou o diagnóstico. Por exemplo, por outro lado, o Dr. Ludwig criticava o atendimento com ênfase na cura e no ato de diagnosticar os pacientes com base na teoria. Afirmando a importância da orientação com o Dr. Ludwig, o autor narra alguns casos, o de uma mulher fóbica e de um paciente suicida que o desafiou. Reflete um pouco sobre seus aprendizados e sobre a importância de ouvir os pacientes ao invés de os questionar, com o objetivo de caracterizar seus problemas conforme as teorias aprendidas na universidade. Ainda abordando uma conversa com o Dr. Ludwig, o autor expõe seu aprendizado sobre ouvir as histórias dos pacientes para aprender, para se colocar no lugar de quem também está aprendendo e não no lugar de um expert que tudo sabe, pois há sempre o risco de os pacientes passarem a apenas reproduzir os termos técnicos e se encaixarem neles como pensam que se deseja no tratamento. Narrando suas experiências com o Dr. Ludwig, o autor vai trazendo questões sobre a importância das histórias de vida dos pacientes e sobre o papel e as histórias do próprio psiquiatra, que também estão presentes durante as sessões de análise. Aborda ainda a sugestão de escrever biografias dos pacientes e não relatos técnicos. O texto se encaminha para o seu final com o autor abordando as experiências futuras de sua vida ocorridas anos depois do período de residência,
além de um encontro específico com o Dr. Ludwig, no qual é criticado por seu excesso de teorização e de uso de termos teóricos para explicar os casos das pessoas, ao invés de ouvir suas histórias. O autor também retrata a experiência de receber críticas de sua própria esposa sobre seu excesso de teorização e até de não respeito aos participantes de suas pesquisas. O autor, narrador, então, problematiza seu papel como psiquiatra e o uso da linguagem utilizada em seu campo, que sentia como obrigatória entre seus pares, a linguagem da teoria, deixando as histórias dos participantes em segundo plano. O texto é finalizado com a narrativa de sua retomada das experiências dos pacientes, além de considerar o cuidado com as histórias de seus pacientes e aquelas que conta em suas publicações, lembra a importância de seu supervisor, o Dr. Ludwig. No último parágrafo do capítulo, o autor afirma a importância da teoria e dos termos teóricos, mas enfatiza principalmente a importância fundamental e talvez ética de ouvir cuidadosamente e atentamente as histórias de seus pacientes. O capítulo foi escrito com linguagem clara e de forma narrativa que pode despertar o interesse do leitor. Os temas abordados podem oferecer contribuições não somente para psiquiatras, psicanalistas e psicólogos, mas também para médicos, pesquisadores, estudantes, professores e profissionais que trabalham diretamente com pessoas, com alunos, com pacientes e outros. Contribui também para propor uma discussão sobre o fazer científico, sobre o uso da linguagem na academia e o lugar da teoria e das experiências investigadas em nossas pesquisas. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.